TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Contribuintes podem destinar até 6% do imposto de renda para causas sociais. Petrópolis do Bem realizou mais de 530 atendimentos na primeira edição. A Prefeitura de Petrópolis recebe cônsul-geral da Alemanha para parcerias na Bauerfest e na Semana da Língua Alemã. Petrópolis e Teresópolis estão entre as 10 cidades com melhor desenvolvimento socioeconômico do Rio, e o diálogo com o objetivo de destacar a importância da nutrição antes dos esportes, mais especificamente dos Jogos. Olá, boa tarde, eu sou o Hugo Petersen e começamos agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 12 de maio. E os petropolitanos e petropolitanas que precisam preencher a declaração do imposto de renda têm a oportunidade de transformar uma obrigação em uma contribuição social para a cidade. Por meio do projeto Imposto Solidário do Governo Federal, que está sendo promovido pela Prefeitura de Petrópolis, é possível destinar parte da contribuição obrigatória em um investimento social. Os petropolitanos e petropolitanas que precisam preencher a declaração do imposto de renda têm a oportunidade de transformar uma obrigação em uma contribuição social para a cidade. Por meio do projeto Imposto Solidário do Governo Federal, que está sendo promovido pela Prefeitura de Petrópolis, é possível destinar parte da contribuição obrigatória em investimento social. É uma iniciativa do governo do prefeito Ingo, né? Uma iniciativa dele, ele trabalhou muito, fez um trabalho muito importante de sensibilização interna, e a gente começou esse trabalho de divulgação, de sensibilização ainda antes mesmo da abertura do prazo, né, da declaração do imposto de renda. Tanto o empresário quanto a pessoa física podem fazer a contribuição para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ou para o Fundo Municipal do Idoso. No caso da pessoa física, ele pode destinar até 6% para o fundo, e no caso de pessoa jurídica, 1%. Fazer essa contribuição é simples. Quando o cidadão for preencher a declaração do imposto de renda, seja pessoa física ou pessoa jurídica, no sistema da Receita Federal, basta clicar na opção Doações diretamente na declaração, selecionar o estado do Rio de Janeiro e a cidade de Petrópolis e destinar o valor a ser doado. O próprio sistema da Receita já calcula o quanto você pode destinar para os fundos, você só informa para qual fundo você quer destinar aquele recurso. O secretário ainda destaca que o contribuinte pode dividir o percentual disponível para a doação entre os dois fundos e, assim, ajudar os dois fundos com a verba. Outro ponto que Fábio ressalta é que, para fazer esta contribuição, a pessoa não desembolsa nenhum dinheiro a mais. Quando a gente diz que pode destinar, no caso de pessoa física, 6% do imposto de renda e pessoa jurídica 1%, a gente não está dizendo que tem que pagar mais 6% do imposto de renda. Ao contrário, você deixa de destinar para o governo federal 6% e destina para os fundos municipais. A contribuição pode ser feita até o dia 31 de maio, junto à declaração do imposto de renda, que é obrigatório e possui a mesma data limite. E além de não custar nada para a população, gera um grande impacto nas instituições que fazem um trabalho tão importante na cidade. Ele financia os projetos promovidos pelas instituições como a APA e outras mais, fazem um trabalho belíssimo com as crianças e adolescentes da nossa cidade, assim como o Fundo do Idoso também tem projetos maravilhosos lá que auxiliam aqueles que mais precisam. É realmente uma oportunidade de auxiliar essas instituições que fazem esse trabalho tão importante aqui na cidade. Mas agora, trocando de assunto, a Praça de Cascatinha foi palco da primeira edição do programa Petrópolis do Bem, lançado pela Prefeitura de Petrópolis para aproximar o cidadão dos serviços do poder público. A ação aconteceu na última sexta, dia 9, e também no sábado, dia 10. E a emissão de documentos, orientações jurídicas, orientações sobre o combate à violência contra a mulher, adoção e posse responsável de animais, orientações sobre a preservação do meio ambiente, solicitação e manutenção de iluminação pública, balcão de empregos, atendimento de saúde e a prestação dos serviços do CadÚnico foram algumas das atividades oferecidas à população. O Petrópolis do Bem
foi instituído por lei aprovada na Câmara Municipal como Programa de Mobilização Social Permanente da Gestão, com a potencialidade de otimizar recursos públicos e privados através da mobilização de voluntários, parceiros e doadores em ações que visam a integração social mediante a realização de imersão da população em atividades culturais, esportivas, de saúde e de cidadania, sob a coordenação da Secretaria de Governo do secretário Fred Procópio. Durante o evento, ainda aconteceu o lançamento da campanha do Agasalho 2025 com o tema "Sua doação aquece o inverno de quem mais precisa". E agora, continuando, voltando até a semana passada, esse evento que aconteceu na sexta e no sábado, e agora a gente vai falar sobre um outro evento que aconteceu aqui na cidade na sexta-feira. O 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, o Batalhão Dom Pedro II, realizou um evento na Praça dos Expedicionários para celebrar o Dia da Vitória, a data que acontece no dia 8 de maio e tem grande significado para o Exército. O evento foi aberto ao público e contou com a exposição de equipamentos de escalada, banda musical e outras atividades. Além disso, médicos e dentistas do batalhão realizaram atendimentos gratuitos no local. O Dia da Vitória tem um grande significado para a instituição, e o tenente-coronel Diogo Genial, que é comandante do batalhão Dom Pedro II, falou sobre a data. O batalhão ele procurou reunir todas as autoridades civis e militares e a comunidade petropolitana para nós celebrarmos o Dia da Vitória, que ocorreu no dia de ontem, para relembrarmos do sacrifício feito por homens e mulheres brasileiros que foram no Teatro de Operações da Europa para defender os ideais de liberdade. Nesta data, em 1945, o Exército Vermelho anunciou a rendição incondicional dos alemães, dando fim ao conflito que devastou a Europa Ocidental e matou milhões de pessoas, entre os anos de 1939 e 1945. O Brasil foi um dos países que fazia parte dos aliados durante a guerra. E, na época, enviou cerca de 25 mil soldados, dos quais 200 eram petropolitanos. E o monumento da Praça dos Expedicionários é justamente em memória aos petropolitanos que perderam a vida em batalha. Nós enviamos 200 petropolitanos para a Segunda Guerra, né? E 5 perderam a vida lá. Esse monumento representa isso, então seria muito marcante que nós fizéssemos o evento aqui para reunir todos, não só as Forças Armadas, mas também a comunidade e as autoridades civis. O comandante também reforçou a relação do 32º Batalhão com os moradores da cidade. Um batalhão muito ligado com a comunidade da cidade. Nós temos excelentes relações institucionais e também temos excelente relação com a população em si. O nosso batalhão está sempre trabalhando para garantir a prontidão. E o vice-prefeito Albano Filho, o Baninho, e o secretário de Turismo da cidade, Pablo Klim, receberam o cônsul-geral da Alemanha, Jan Freigang, para discutir parcerias para a Bauerfest e para a Semana da Língua Alemã em Petrópolis. O encontro aconteceu no sábado, dia 10, na sede da Secretaria de Turismo e também contou com a presença de representantes do Clube 29 de Junho e da Associação dos Grupos Folclóricos Alemães de Petrópolis. A Semana da Língua Alemã, organizada pelas embaixadas da Alemanha, Áustria, Bélgica, Luxemburgo e Suíça, tem o objetivo de promover e celebrar a língua e a cultura alemã em todo o mundo. O evento começa no dia 25 de maio no Palácio de Cristal. E em junho está marcado o início da tradicional festa, a Bauerfest, aqui em Petrópolis. E também no sábado, o Centro de Cultura Raul de Leone recebeu a 4ª Conferência Regional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. Um evento que reúne a sociedade civil para uma série de debates sobre políticas públicas voltadas para a população LGBTQIA+. Além de Petrópolis, participaram da conferência representantes das cidades de Miguel Pereira, Pati del Feres, São José do Vale do Rio Preto e Vassouras. O evento é organizado pelo Conselho dos Direitos da População LGBTQIA+, do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Petrópolis. A coordenação do evento foi realizada pelo Conselho dos Direitos da População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais do Estado do Rio de Janeiro. E o Índice Fijan de Desenvolvimento Municipal revelou que Petrópolis e Teresópolis estão entre as 10 cidades com os melhores indicadores de desenvolvimento socioeconômico do Estado do Rio de Janeiro.
A cidade imperial ocupa a 7ª posição e a cidade de Imperatriz a 9ª posição. O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, o IFDM, foi criado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. O estudo é composto pelos indicadores de emprego e renda, saúde e educação e varia de 0 a 1 ponto, sendo que quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento socioeconômico. Tanto a avaliação geral quanto as análises dos indicadores são classificadas em 4 conceitos, entre desenvolvimento crítico, desenvolvimento baixo, desenvolvimento moderado e desenvolvimento alto. Através dessa pontuação, é possível avaliar o município de forma geral e específica em cada um dos indicadores. Jonatas Goulart, gerente de estudos econômicos da Firjan, destacou que o FDM serve como uma bússola para o mapeamento do desenvolvimento dos municípios. Tanto para a população, que pode usar o dado do IFDM para ver como é que está o desenvolvimento do seu município, para os gestores públicos, para entenderem como que está a efetividade de suas políticas, e também para aquelas empresas que querem se estabelecer no município e entender como que está o ambiente de negócios naquela cidade. Pela região serrana, entre 2013 e 2023, houve evolução nos indicadores de saúde, educação e emprego e renda. Na recente análise, Petrópolis apresentou desenvolvimento moderado e alcançou um número 26,3% maior que o IFDM Educação no ano de 2013. O IFDM Saúde foi de mais 19,3% e o IFDM Emprego e Renda aumentou 1,5%. Teresópolis também teve um desenvolvimento moderado. A cidade apresentou maior avanço na vertente de saúde, com mais 23,7%, seguido do IFDM Educação, com 22,8%, e com menor variação, mas com melhor desempenho no município, o IFDM Emprego e Renda, que teve um aumento de 0,39%. A região serrana alcançou o 4º maior IFDM médio do estado e ficou próximo à média dos municípios do Rio de Janeiro. Em relação às virtudes, de 2013 a 2023, apenas o IFDM Educação ficou acima da média dos municípios. O IFDM Emprego e Renda e o IFDM Saúde ficou respectivamente 1,6% e 0,7% abaixo da média do estado. Nova Friburgo, o 2º maior município em população na região serrana, com quase 200 mil habitantes, caiu 8 posições, saindo do 5º para o 13º lugar no ranking estadual. Houve piora em emprego e renda, além de ter sido o município da região que menos evoluiu em educação e apenas o 4º que mais evoluiu em saúde. O IFDM aponta ainda que 47,3% das cidades brasileiras ainda têm um desenvolvimento socioeconômico baixo ou crítico. Nessa última edição do IFDM, nós percebemos que quase 99% dos municípios evoluíram. Mas ainda assim a gente tem um Brasil muito dividido. A gente tem quase metade dos municípios com desenvolvimento crítico e moderado, que contrasta bastante com os municípios que já possuem alto desenvolvimento. A análise também mostra que 99% dos municípios analisados registraram avanço no índice geral entre 2013 e 2023. As vertentes emprego e renda, saúde e educação do índice contribuíram para esse avanço, ainda que em ritmos distintos. O IFDM Educação teve maior crescimento e virou o índice com melhor desempenho. Em contrapartida, Jonatas destaca que esse índice reforça a ideia de que o país está dividido em 2. Entre os municípios com alto desenvolvimento, a gente tem apenas 8 a cada 100 alunos no ensino médio que estão acima da idade recomendada. O IFDM Saúde registrou o 2º maior avanço, mas ainda assim revela que o acesso à saúde em municípios com desenvolvimento crítico e com alto desenvolvimento tem muita diferença. A gente percebe que os municípios com desenvolvimento crítico têm um médico para cada 2.000 habitantes, e nos municípios com alto desenvolvimento a gente tem mais de 7 médicos para cada 2.000 habitantes. Então isso revela exatamente o acesso à saúde nesses municípios é bastante diferente. E por fim, a vertente emprego e renda foi o que menos evoluiu, mesmo com a forte recuperação pós-pandemia. Jonatas destacou que o dado que mais chamou a atenção foi o acesso ao emprego formal. Enquanto a gente tem com os municípios com alto desenvolvimento quase 40% da população com acesso ao emprego formal, quando a gente olha os municípios com desenvolvimento crítico, esse percentual não chega a 10%. Então, de fato, o acesso ao emprego formal entre os municípios com alto desenvolvimento e com desenvolvimento crítico são bastante diferentes. E a 11ª edição dos Jogos Estudantis dos Distritos UGEDs começou neste sábado. A solenidade de abertura aconteceu no Esporte Clube Pedro do Rio e nesta edição 19 escolas da rede municipal dos distritos e 1.471 estudantes estão participando dos jogos. As disputas acontecem em 4 categorias, sub-10 e sub-11, voltadas aos iniciais do ensino fundamental
e Sub-13 e Sub-15, destinadas aos anos finais. As modalidades incluem disputa de queimada, futsal, handebol, vôlei, basquete, tênis de mesa e xadrez. A edição de 2025 também conta com o Parajets, com atividades aquáticas e recreativas voltadas para estudantes com deficiência. Participaram da abertura o secretário de Esporte, Promoção da Saúde, Juventude, Idoso e Lazer, Leandro Cronenberger, e o secretário de Educação, Alexandre Gurgel, o secretário de Fazenda, Fábio Júnior, a subsecretária de Educação, Ana Carolina Kapler, e o vereador Júnior Paixão, além de gestores escolares, professores e familiares dos estudantes. E agora, gente, um aviso. A Águas do Imperador informa que o abastecimento vai ser temporariamente interrompido nos bairros Centro, Alto da Serra, Morém, Caxambu, Itamaraty, Carangola e Estrada da Saudade, amanhã na terça-feira, a partir das 8 horas da manhã, para manutenção na rede de distribuição. A previsão da empresa da concessionária é de que o fornecimento de água seja retomado gradativamente a partir das 11 horas da noite do mesmo dia, horário previsto para o término do trabalho, e que ele seja completamente normalizado no decorrer da quarta-feira, dia 14. Olha, gente, o Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo, mas fica por aqui porque logo estamos de volta. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Estamos de volta e vamos agora à previsão do tempo. Gente, depois desse fim de semana e de Dia das Mães, segundou. Então a gente já está aqui ao vivo com Eric Portela, que vai dizer pra gente como que fica a previsão do tempo para essa semana. Começando, é claro, com terça-feira. Boa tarde, Eric, tudo bem? Como é que fica o tempo nas cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde, Hugo. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Mais uma semana começando, como você bem comentou, e chegou o momento de sabermos como será a previsão do tempo para esta terça-feira. Nós vamos colocar as cidades aqui no nosso telão para que vocês possam acompanhar melhor a situação. E vamos começar falando de Nova Friburgo, onde a terça-feira será de sol com algumas nuvens no céu e chuva passageira a qualquer momento do dia. À noite, o tempo se mantém firme e as temperaturas devem variar entre mínima de 13 e máxima de 19 graus. Em Teresópolis, o dia vai ser de sol, também com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Mas para a região, não há probabilidade de chuva, viu? As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 20 graus Celsius. Em Petrópolis, a terça-feira vai ser de sol entre nuvens e chuva passageira. À noite, o tempo se mantém firme sem chuva. As temperaturas na cidade imperial vão marcar mínima de 14 e máxima de 21 graus. No Centro-Sul, em Paraíba do Sul, a previsão na cidade será de sol com muitas nuvens e também períodos de céu nublado. À noite, será de muitas nuvens no céu, mas não há probabilidade de chuva para a região em nenhum momento do dia, viu? Os termômetros vão marcar mínima de 16 e a máxima pode chegar a 24 graus Celsius. E para finalizar, em Três Rios, a terça-feira também será de sol, períodos de céu nublado e sem chuva. A temperatura deve variar entre mínima de 15 e máxima de 25 graus. Então, assim, Hugo, é sempre bom lembrar que em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil através do número 199 em caso de chuva, né? Apesar de não haver possibilidade de chuva para todos os municípios citados, é sempre bom lembrar esses dois números. É verdade, Eric, a gente está aqui sempre relembrando isso para todo mundo que está assistindo, porque realmente é muito importante. A gente tem previsão sim de chuva para alguns municípios, não são para todos, mas é bom para todo mundo ficar ligado, porque qualquer ocorrência, ligar para um ou para outro. Eric, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo para terça-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Olha, gente, agora a gente vai acompanhar uma sequência de materiais sobre economia. O primeiro deles é que o saldo da aplicação na caderneta de poupança caiu com registros de mais saques do depósito no mês de abril. As saídas superaram as entradas em 6 bilhões de reais, de acordo com o relatório divulgado na última sexta-feira pelo Banco Central. Em abril, foram aplicados 349 bilhões de reais contra saques de 356 bilhões de reais. Os rendimentos creditados nas contas de poupança somaram 6,5 bilhões de reais. O saldo da poupança é de pouco mais de 1 trilhão de reais. Este é o quarto mês seguido de resultado negativo na poupança. No acumulado do ano, a caderneta tem resgate líquido de 52,1 bilhões de reais.
Desde julho do ano passado, a caderneta registra saída líquida, com exceção do mês de dezembro de 2024, quando os brasileiros depositaram 5 bilhões de reais a mais do que sacaram. Em todo o ano de 2024, as retiradas da poupança superaram os depósitos em 15,5 bilhões de reais. Nesta semana, o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a Selic pela sexta vez consecutiva para 14,75% ao ano. Em comunicado, o Copom não deu pistas sobre o que deve ocorrer na próxima reunião, na metade de junho. Apenas informou que o clima de incerteza permanece alto e exigirá prudência da autoridade monetária, tanto em eventuais aumentos futuros, como no período em que a Selic deve ficar em 14,75% ao ano. Para o mercado financeiro, a Selic deve encerrar 2025 neste patamar. E o rendimento real dos brasileiros chegou a R$ 3.057 em 2024, o maior valor registrado desde 2012. Esses rendimentos vêm do trabalho, de programas sociais, aposentadoria, pensões ou outras fontes, como aluguéis, aplicações financeiras e bolsas de estudo. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O valor superou o recorde registrado até então, quando a média dos rendimentos dos brasileiros era de R$ 2.974. Além disso, os números mostram um aumento de 2,9% em relação a 2023 e um aumento de 3,3% em relação ao registrado em 2019, antes da pandemia. Os dados foram divulgados na quinta-feira, dia 8, na PNAD contínua, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Com esse desempenho, em 2024, o rendimento domiciliar per capita ficou 11% acima do valor estimado em 2019, que foi o ano que antecedeu a pandemia. Além de aumentar o rendimento médio real, ou seja, descontada a inflação do período, o Brasil também aumentou a parcela da população que possui algum rendimento. De acordo com a pesquisa, do total de pessoas residentes no Brasil em 2024, 66,1% tinham alguma renda. Em 2023, esse percentual era de 64,9%. De acordo com o analista do IBGE, Gustavo Fonte, o aumento do rendimento médio no Brasil foi puxado principalmente pelo trabalho. Observe-se que ao longo da série histórica da pesquisa, o rendimento do trabalho ele tem respondido, em média, por cerca de 3/4 do rendimento domiciliar. O valor médio recebido pelo trabalho também bateu recorde da série histórica, chegando a uma média de R$ 3.225. O recorde anterior foi registrado em 2020, com uma média de R$ 3.160. Além do trabalho, os rendimentos são de programas sociais, pensões e outras fontes. De acordo com a pesquisa, 9,2% da população recebia de programas sociais do governo. Mesmo com esse número, a quantidade de beneficiários do Bolsa Família caiu. Observamos que a proporção de domicílios do país em que algum beneficiário do programa Bolsa Família, ela recuou ligeiramente entre 2023 e 2024, de 19% para 18,7%. Por outro lado, o percentual de domicílios com beneficiário do BPC Loas, assim como de outros programas sociais do governo, aumentou. A categoria engloba, por exemplo, seguro-desemprego e seguro-defeso, rentabilidade de aplicações financeiras, bolsas de estudos, direitos autorais e exploração de patentes. Olha, nós acabamos de acompanhar uma matéria sobre a PNAD contínua e agora a gente vai falar sobre uma outra pesquisa do IBGE, falando especificamente sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é referente a abril, onde foi registrado um percentual de 0,43%, ficando 0,3 ponto percentual abaixo da taxa de março, que foi de 0,56%. O gerente da pesquisa do IPCA, Fernando Gonçalves, traz os resultados da pesquisa referente a este último mês de abril. O IPCA de abril apresentou variação de 0,43%, 0,13 ponto percentual abaixo da taxa de março, que foi de 0,56%. Com esse resultado, o acumulado no ano ficou em 2,48% e nos últimos 12 meses em 5,53%, acima dos 5,48% dos 12 meses imediatamente anteriores. Na passagem de março para abril, os grupos de produtos e serviços pesquisados apresentaram variação entre o 1,18% de saúde e cuidados pessoais e o 0,05% de educação. Apenas o grupo dos transportes apresentou variação negativa, menos 0,38%.
Em saúde e cuidados pessoais, a variação de 1,18%. O IPCA de abril apresentou variação de 0,43%, 0,13 ponto percentual abaixo da taxa de março, que foi de 0,56%. Com esse resultado, o acumulado no ano ficou em 2,48% e nos últimos 12 meses em 5,53%, acima dos 5,48% dos 12 meses imediatamente anteriores. Na passagem de março para abril, os grupos de produtos e serviços pesquisados apresentaram variação entre o 1,18% de saúde e cuidados pessoais e o 0,05% de educação. Apenas o grupo dos transportes apresentou variação negativa, menos 0,38%. Em saúde e cuidados pessoais, a variação de 1,18% foi influenciada pelos produtos farmacêuticos, com uma variação média de 2,32%, por conta do reajuste de até 5,09% autorizado para os medicamentos a partir de 31 de março. No grupo vestuário, a variação de 1,02% foi a segunda maior dentre os grupos de produtos e serviços pesquisados. Ela sofreu influência principalmente das roupas masculina e feminina. O grupo alimentação e bebidas, com variação de 0,82%, foi o maior impacto no índice do mês, 0,18 ponto percentual. O resultado de 0,82% apresentou desaceleração em relação à variação de março, que foi de 1,17%. As principais altas do grupo dos alimentos foram a batata inglesa, com 18%, o tomate, com 14%, e o café moído, com 4,48%. Houveram também algumas quedas, como, por exemplo, a cenoura, com 10%, o arroz, com 4%, e as frutas, com 0,59%. No grupo das despesas pessoais, a variação de 0,54% sofreu influência das altas do cigarro e dos serviços bancários. No grupo habitação, a variação de 0,14% mostrou desaceleração em relação à taxa de março, que foi de 0,24%. No mês de abril, a energia elétrica residencial apresentou variação de negativa de 0,08%. O grupo dos transportes, que apresentou variação de menos 0,38%, sofreu influência das quedas das passagens aéreas de 14% e dos combustíveis de 0,45%. Todos os combustíveis pesquisados vieram com variação negativa. O óleo diesel com menos 1,27%, o gás veicular com menos 0,91%, o etanol com menos 0,82% e a gasolina com menos 0,35%. Regionalmente, a maior variação ficou com Porto Alegre, com 0,95%, e a menor com Brasília, 0,04%. O INPC, em abril, apresentou variação de 0,48%, abaixo da variação de março, que foi de 0,51%. No ano, o acumulado está em 2,49% e nos últimos 12 meses em 5,32%. E vamos agora ao Correio Político. E um projeto de lei complementar foi aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados e aumenta de 513 para 531 o número de vagas na casa em razão do crescimento populacional. O texto mantém o tamanho das bancadas que perderiam representantes, segundo o censo de 2022. A mudança será a partir da legislatura de 2027. O texto a ser enviado ao Senado é um substitutivo do relator, deputado Damião Feliciano, para o projeto de lei complementar da deputada Dani Cunha. O relator optou por uma abordagem política em vez do cálculo diretamente proporcional previsto na lei complementar revogada pelo texto. Segundo ele, a pasta registrou um acréscimo modesto de 3,5%, enquanto a população do país nos últimos 40 anos cresceu mais de 40%. Sim, 270, não 207, o substitutivo está aprovado. Estão prejudicados a proposição inicial
e o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovada. A matéria vai ao Senado Federal. A necessidade de rever a distribuição de cadeiras surgiu após decisão, em agosto de 2023, do Supremo Tribunal Federal, ao acatar a ação do governo do Pará, que apontou omissão do Legislativo em atualizar o número de deputados de acordo com a mudança populacional, como previsto na Constituição. E esse foi o Correio Político de hoje. E o Dia das Mães, que foi celebrado ontem, no último domingo, dia 11, é uma das datas mais esperadas pelo comércio do país, perdendo apenas para o Natal. Segundo o índice Cielo do Varejo Ampliado, as vendas subiram 6,8% em 2024, na comparação com o ano anterior. E com isso, algumas pessoas acabam se aproveitando do momento para aplicar diversos golpes nos consumidores. O aumento no volume de vendas no Dia das Mães é um atrativo considerável para os golpistas. Com isso, para orientar a população sobre possíveis golpes, a Associação Brasileira de Bancos lançou a campanha Tem Cara de Golpe para destacar algumas das fraudes mais comuns praticadas pelos estelionatários, com orientações para a segurança das compras. A principal dica da associação para a população se prevenir de possíveis golpes é que os consumidores ativem os mecanismos de segurança em seus dispositivos, como a autenticação em 2 etapas, o bloqueio remoto e a proteção de aplicativos bancários. Mas se cair num golpe, o consumidor deve notificar imediatamente o banco ou a operadora de cartão pelos canais oficiais. A advogada Priscila Rodrigues ressalta também a importância de juntar o máximo de provas possíveis para conseguir o ressarcimento dos valores perdidos. A primeira providência a tomar é você tentar juntar o máximo de possível de prova. O que você pagou, se você pagou pelo Mercado Pago ou por outra plataforma de pagamento. Isso é importante você já fazer uma contestação nessa plataforma. É importante você tentar falar com o vendedor através do WhatsApp, de algum contato dessa empresa. A advogada também orientou os consumidores a fazerem um registro de ocorrência, descrevendo todos os fatos contra a empresa ou pessoa que praticou o golpe. Hoje você pode fazer online isso. Como você fazer isso? Você vai no Google lá e coloca Delegacia Online de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Vai te remitir a um link. Lá esse link você vai conseguir preencher todos os dados, fazer uma ocorrência. Ela ressaltou quais são os outros procedimentos que os consumidores podem recorrer em casos como esse. Você também pode ir no PROCON fazer uma denúncia e você também pode procurar o juizado de pequenas causas. Se for até 20 salários mínimos, você não precisa de advogado. Além disso, para evitar esses tipos de golpes, a população deve falar diretamente com o gerente ou com a central de atendimento oficial da instituição financeira. Olha, gente, o Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo, mas fique por aqui porque logo logo estamos de volta. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike,
Jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. A gente teve um pequeno erro aqui, mas o Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com o Rafael Louro, que vai conversar um pouco com a gente sobre a questão da nutrição antes dos esportes. Boa tarde, Rafael, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Para a gente começar, pedir para você se apresentar para o nosso público. Bem, eu sou Rafael, sou diretor do Colégio Coeller, sou psicólogo, formado como psicólogo, até brincando aqui, não sou um grande especialista em nutrição, mas como o nosso colégio disputa os jogos estudantis, a gente está incorporando a preocupação da nutrição para essa idade que os adolescentes acham que não precisam se alimentar bem antes do jogo, mas se no esporte de alto rendimento eles têm acompanhamento fisiológico 100% do tempo, a gente pode aplicar isso, sem dúvida nenhuma, também para essa faixa de competição ali entre 11, 12 até mais ou menos 18 anos. É verdade, é importante já começar com esse hábito da boa alimentação antes do esporte e a boa alimentação para a vida toda. E teve uma palestra na escola, não é mesmo? O que foi abordado? Foi justamente esse assunto. E como é que o público aceitou? Como os alunos aceitaram essa palestra? A gente precisa, o colégio que tem o almoço, que serve almoço, ele tem a obrigação de ter um projeto de nutrição escolar. Esse projeto de nutrição escolar significa, sem dúvida nenhuma, que a intervenção de um profissional da área de saúde, como nutricionista, no cotidiano, na realidade da alimentação dos jovens, é uma necessidade, especialmente agora que o mundo
do século XXI muito rápido, com todo mundo querendo comer tudo muito rápido, com refeições, o fast food sendo forma de alimentação quase que rotineira, a gente precisa fazer essa conscientização com os alunos sobre como e o que é bom para comer e o que é bom para a prática esportiva. Então, coisas simples, aí para te dar um exemplo bem simples, quanto tempo tem que ficar de repouso após a alimentação antes de iniciar uma prática esportiva? Eu posso sair comendo, eu até brinquei com os alunos semana passada, posso comer uma feijoada antes de um jogo? Pode, mas assim, qual é o tempo de repouso que você vai ter entre a sua feijoada e o jogo? Então, o principal objetivo foi esse. Então, a nossa nutricionista foi às turmas a partir do 6º ano, então a gente está falando de uma faixa etária de a partir de 11, 12 anos, até a 3ª série do ensino médio, com o objetivo de fazer a conscientização desse processo. Não é no sentido de proibir o fast food, mas considerando a prática esportiva, em que momento tem que entrar o fast food ou em que momento pode entrar esse tipo de alimentação não recomendada, digamos assim. Porque realmente é muito importante que as crianças, né, principalmente nesse período ali, que está numa formação ainda, que façam uma alimentação correta, precisam dos nutrientes, porque para a vida deles é muito importante. E se levar em consideração que o momento da prática esportiva, que o corpo exige mais, a pessoa em qualquer idade, ela precisa realmente estar preparada para acabar não gerar um problema de saúde, ou até mesmo um mal-estar ali no momento, mesmo que seja algo rápido, mas no momento a pessoa pode passar mal. É muito importante que ela esteja corretamente alimentada, esteja comendo as coisas que não vão fazer mal, como você mesmo disse. E o legal são as dúvidas que surgiram, que depois que tiveram essas palestras, a gente fez uma avaliação interna. E aí a dúvida não é só sobre o que eu posso comer antes. A dúvida também é a seguinte de o quanto tempo eu posso ficar em jejum até ter uma prática esportiva. E aí lembramos sempre, né, das recomendações que são até bem difundidas de a alimentação ela precisa acontecer periodicamente, de 3 em 3 horas. Então, você não precisa fazer uma refeição, um almoço às 4 da tarde, por exemplo. Mas às 4 da tarde é bom você comer uma fruta, é bom você se hidratar o tempo inteiro. Então, o que a gente acredita muito na proposta pedagógica desse tipo de ação é que a alimentação é um hábito. E o hábito que é adquirido com 12, 13, 14, 15 anos é o hábito que você vai levar para o resto da vida. Então, a alimentação saudável ela precisa ser, obviamente, um lema para todos nós, só que nesse contexto é algo que motiva eles a falarem sobre isso. Porque a gente não está falando só da nutrição tecnicamente, o que o alimento tem, o que ele não tem. A gente está falando, olha esse alimento aqui, ele vai ajudar você ou ele vai atrapalhar você no momento da sua prática esportiva? Então, eu acho que esse é um grande ganho. Realmente é uma maneira diferente de colocar esse assunto em pauta, um assunto tão importante e que muitas vezes fica muito no lúdico, né? Fica muito no o que é certo e tal, só que numa parte mais imaginária, só que você botando em prática ali, principalmente os jogos aqui da cidade, que são um evento muito grande, tem muita atenção dos alunos. Sim. Então você trazendo isso, você bota um assunto muito, muito importante em algo que gera grande repercussão entre os alunos. Realmente uma iniciativa muito legal do colégio. E essa prática aconteceu neste ano. Vocês pretendem repetir isso em todos os anos agora, virar algo rotineiro? Sim, a avaliação foi muito boa, a recepção foi muito interessante, os alunos participando, tirando dúvidas, tirando mitos, coisas que eles achavam que era verdade, que talvez não fosse. E aí a gente pretende ampliar, porque a questão esportiva, ela obviamente tem a questão técnica daquele esporte, a gente está incluindo a questão nutricional, né? Então como que eles devem se alimentar antes e após os jogos, durante o jogo, e vamos incluir a partir de agora, fazer a incorporação desse projeto como um projeto pedagógico também com a questão do desenvolvimento da saúde mental, dado que a gente conhece jogadores de ponta que não conseguem desempenhar suas carreiras como teriam potencial para fazer, porque não têm a mentalidade forte, a mentalidade do esporte que deveriam ter. Então, o corpo, a técnica, a nutrição e a mente.
Então já está fazendo todo esse trabalho para acompanhar os atletas e as pessoas, né? Porque é um ponto importante destacar que a gente cobra muito do atleta. A gente está falando agora num ponto de maior alcance, né? Os jogadores de futebol, né? Vamos falar aqui que a gente cobra muito como jogador, mas é importante destacar que os jogadores de ponta, os jogadores estudantis, os jogadores amadores são todos humanos, principalmente. Então é importante fazer esse acompanhamento em todas as esferas da vida dele. Isso. E assim, a questão do treinamento é óbvio que se treina tática, óbvio que se treina técnica. Só que o treinamento de um mental forte na hora do jogo também é treinamento. O treinamento de como devo me alimentar antes do jogo, durante e após o jogo, também é treinamento. Então, a gente não pode ter a ilusão de que esse daqui é forte e ele vai ser forte para sempre mentalmente, ou esse daqui é fraco mentalmente e vai ser fraco para sempre. Não, é treino. E aí eu falo isso como psicólogo. Liderança é treinável, mentalidade forte de jogo é treinável, motivação é treinável. Então aí é entender a realidade de cada um e trabalhar em cima disso. Realmente é muito importante e muito legal esse trabalho realmente do colégio de fazer um acompanhamento, eu já falei isso uma vez, mas eu vou repetir, em todas as esferas da pessoa. Não só do atleta, mas fazer o treinamento em todas as esferas da pessoa, que você está formando um bom atleta e também formando uma pessoa preparada realmente para o mundo que a gente vive, que tem tantas cobranças. Aí a gente, como você mesmo citou, é um mundo muito rápido hoje em dia, então é importante que a pessoa forme esses hábitos desde cedo, que a pessoa prepare a mente desde cedo para formar realmente uma pessoa funcional na sociedade e uma pessoa que consiga ser saudável com ela mesma. Isso. E a questão do ser funcional, quando a gente fala sobre o treinamento mental para o jogo, é a questão da pessoa entender o papel dela em cada relação. Então, qual é o papel dela naquele time? Vamos começar do time para adiante. Qual é o papel dela naquele time? E aí eu falo muito com eles sobre os ladrões de motivação. Então, assim, quando você cobra demais alguém, quando você fica apontando demais o erro, a gente está roubando a motivação daquela pessoa. Então, a partir do momento que se constrói um time, todos fazem parte. E aí, a questão que eu falava anteriormente, aquela pessoa tem que saber, falar assim, olha, o meu limite é esse daqui. Saber reconhecer o próprio limite, e mais do que reconhecer, saber identificar e falar, este daqui é o meu limite. Tecnicamente, como uma pessoa de saúde mental a ser desenvolvida, e também na questão nutricional, na questão da própria alimentação. Qual é o seu limite? A gente sabe. Então, depois que a gente começa a ganhar experiência, a gente sabe, olha, o meu limite quando eu vou comer churrasco é esse daqui. Mais do que isso, eu começo a me sentir mal. Então, também é uma autopercepção, é um desenvolvimento, vai ficar até um termo grande, né? É o desenvolvimento da autopercepção. Qual é a minha percepção de entender? Aqui eu posso ir, aqui eu não posso. Onde é que eu posso ir mais? Onde é que eu posso exigir mais? Onde é que eu preciso de ajuda também? E como que vocês projetam os benefícios, tanto para a parte esportiva, mas quanto para a parte do desenvolvimento dos alunos? Existe um psicólogo norte-americano chamado Howard Gardner. Ele fala sobre as múltiplas inteligências. Ele define que são 9 múltiplas inteligências, então o que ele está falando eu não sou só bom em matemática. Pode ser que eu seja bom em matemática e você seja bom em português, para simplificar bem. Isso é o desenvolvimento de cada um na sua inteligência. O colégio ele precisa agir como um formador, no sentido de, se alguém precisa ser desenvolvido em determinadas inteligências, que ele consiga fazer isso. E uma dessas inteligências é a inteligência intrapessoal, que era essa que eu falava, anteriormente, de a pessoa ter uma percepção de si, saber os seus próprios limites, saber dizer não. Então, a gente está atingindo que, dentro da esfera escolar, no ambiente em que eles ainda são estudantes, eles estão sendo desenvolvidos. E quando eles saírem, é algo que eles vão levar para sempre. Pode ser que talvez algumas equações de matemática nem todos levem para sempre. Mas sem dúvida nenhuma, a forma como a pessoa se percebe, como a pessoa se nutre, a pessoa como desenvolve a sua saúde mental, é algo que eles vão levar para a vida, e esse é o objetivo de todo bom formador e educador. Realmente, isso é um trabalho muito importante que vocês estão realizando, como eu já citei, mas eu realmente preciso repetir, vocês não estão formando só atletas, estão formando pessoas realmente que vão estar preparadas para o mundo que está vindo, que realmente é um tópico muito importante
porque a escola realmente tem esse papel, como você mesmo citou, de formação e formação da pessoa. Isso aí. E complementando o que você falou, o mundo que eles vivem hoje com essa idade é um mundo diferente do mundo que eles vão viver profissional. Então, daqui a 20 anos, quando eles estiverem no mercado de trabalho, 15 anos, enfim, aí depende da idade de cada um. Quando eles estiverem no mercado de trabalho, qual vai ser esse mundo? A gente sabe? Não, não sabe. Então, a educação para o século XXI, que o pessoal fala, grande educação para o século XXI. Qual é? É preparar a pessoa para agir em qualquer lugar. Antigamente tinha aquela frase, o homem certo para o lugar certo. Talvez essa frase tenha que ser atualizada. É o homem certo para o lugar incerto. Então, eles têm que estar preparados mentalmente, fisicamente, para qualquer desafio profissional que venha. Tem que estar preparados para poder se adaptar, né? Exatamente. O homem do século XXI talvez seja o homem adaptável. Não é aquele que vai saber usar o smartphone, o celular, o computador. Eu não preciso ensinar ninguém a usar um smartphone hoje. Como há uns 20 anos atrás, talvez as escolas tivessem aula de multimídia. Não sei se você se lembra disso, que tinha que ensinar a usar o Word, computador, sim. Ensinar a usar o... falei uma marca aqui, hein? Usar o computador, não precisa mais disso. Hoje em dia eles precisam estar preparados para se adaptar ao mundo que virá, que provavelmente não vai diminuir a velocidade do mundo para esperar o pessoal se formar. Então a gente precisa se formar pessoas mentalmente capazes, socialmente críticas, para que cheguem no mundo e falem, olha, o meu limite é esse daqui, isso é o que eu quero, é isso que eu pretendo, e é isso que a gente quer deixar para o mundo como educador. Isso é muito bom, muito boa essa iniciativa de vocês, mas eu agradeço muito pela nossa conversa, mas a gente infelizmente tem que encerrar nossa entrevista, que o nosso tempo já acabou. Rafael, muito obrigado por ter comparecido aqui no Correio Petropolitano Debate, falando sobre esse tema e esse projeto tão importante que vocês estão realizando no colégio. Muito obrigado a vocês, muito obrigado ao canal. O que vocês precisarem, conte comigo. O papel do educador é exatamente esse, é levar, e aí a televisão ela tem um papel fundamental. A televisão chega naqueles que não estão mais no colégio. Então, quando a gente fala sobre isso na televisão, quando a gente fala sobre isso em programas de grande alcance como é esse, a gente tem um ótimo retorno. Muito obrigado mais uma vez, Rafael. E a gente encerra aqui a nossa entrevista e também a nossa edição do Correio Petropolitano de Debate de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. TVC, a TV do Correio da Manhã.